Como eu disse, hoje o Lula deu uma entrevista de quase meia hora. Fazia bastante tempo que ele não falava, por razões conhecidas, né? Ele realmente teve que fazer uma pequena operação ali nas cordas vocais, recebeu uma ordem do médico de ficar em silêncio, e como ele mesmo comenta na entrevista, deveria ter ficado em silêncio um mês, mas aparentemente não ficou nem uma semana, né? Participou de reuniões virtuais, enfim, está articulando aí, né? Mas, fato, é a primeira grande entrevista coletiva que ele dá em bastante tempo, e temos que comentar diversas declarações aqui, né? Por onde que a gente começa, hein? Greve, pegando então um gancho do que você falou, uma das coisas que aconteceram, o Lula tá voltando a fazer exames no Sírio-Libanês, Opa, né? importante sua observação, né? Quer dizer, ele era para ter ficado então um mês em silêncio, ele continuou falando, ele disse que não consegue, né, ficar calado, porque está fazendo um monte de reunião, e a gente, da última vez que ele estava no Sírio, eles tinham dito, né, que tinham tirado uma mancha branca, que era leucoplasia, e que não tinha nenhum sinal de tumor, um sinal maligno, né? E aí agora volta a fazer exames, então é um motivo de preocupação aí. Ele estava em Brasília, foi lá que ele deu essa entrevista, né, no Centro Cultural Banco do Brasil, que é o QG ali da transição. Veio para São Paulo hoje, aparentemente assistiu o jogo aqui, e amanhã vai fazer os tais exames. E no domingo ele volta para Brasília, né? Vamos começar então com a questão dos ministérios mesmo. Tem essa grande... Tem todo esse zoom em torno de quem vão ser as pessoas que o Lula vai pôr nos ministérios. E ele disse que já tem 80% da esplanada na cabeça. Mas não mencionou um nomezinho sequer. Continuamos no escuro. Vamos ver a fala do Lula, inclusive para vocês ouvirem como é que está a voz dele. Depois da gente, então, eu vou ser diplomado no dia 12. Então, depois que eu for diplomado, depois que eu for presidente da República reconhecido e diplomado, aí eu vou começar a escolher o meu ministério. Tá? Não precisa ninguém ficar angustiado, não precisa ninguém ficar nervoso, criando expectativa, porque eu, no fundo, já tenho 80% do ministério na cabeça, mas eu não quero construir um ministério para mim, eu quero construir um ministério para as forças políticas que me ajudaram a ganhar as eleições. É um jeito interessante de falar, né? Vamos traduzir. Eu quero construir um ministério para as forças políticas que me ajudaram a ganhar as eleições. Isso significa que está havendo negociação. Todo mundo quer um espaço. Então, você pode olhar pelo lado bom ou pelo lado ruim, né? Pelo lado ruim, está havendo negociação no mau sentido. Não sabemos, não podemos garantir isso. Pelo lado bom, de fato, ao contrário do que aconteceu em outros momentos da história do PT no governo, Lula está disposto a abrir seu ministério, né, abrir espaço, de fato, para outros partidos, inclusive partidos mais ao centro, inclusive partidos que não estiveram fechados com ele na campanha, né, como União Brasil, como MDB, PSD, né? PSD. Ou seja, de certa maneira, isso pode significar que ele está cumprindo uma promessa de campanha. Teremos um governo mais de centro, um governo em que o PT não vai ditar todas as regras, né? Agora, aos poucos a gente vai entender o que esteve em jogo nessa negociação, né? Quais ministérios vão para quem, se já são feudos que os partidos controlam há muito tempo, né? O que, enfim, pode ser ruim, né? Quando você põe quando você dá um departamento, uma secretaria, um órgão público para um partido e ele se sente em casa demais, e ali começa a
da treta, né? Então vamos ver. No momento, ele parece estar cumprindo uma promessa de campanha, né? E quando ele diz que tem 80% já dos nomes na cabeça, ele está dizendo também que 20% ainda estão abertos, então é uma mensagem também para os partidos do tipo, putz, de repente eu posso até aceitar esse seu nome aí, né? Você tem uma chance de emplacar um ministro, ou a gente pode interpretar isso também de outro jeito, do tipo, que ele ainda tem aí uns 20% de ministérios que ele vai criar ainda, né? E aí... Tem isso, né? Ele disse que o perfil da esplanada dele vai ser parecida com aquele do primeiro mandato. Vamos lembrar que no primeiro mandato o Lula tinha 35 ministérios. 35 ministérios. E mesmo assim ele distribuiu mal os ministérios, os partidos não ficaram satisfeitos naquele momento. Tanto que acabou acontecendo o mensalão, que foi o jeito que ele encontrou para conseguir encaminhar ali as votações dentro do Congresso, né? Um jeito corrupto de fazer isso, né? Uhum. Vamos ver se dessa vez essa partilha de espaço vai ser suficiente ou se mais um esquemão patrocinado pelo PT vai nascer com algum nome terminado em "ão", né? Não, interessante essa lógica que você coloca aí, né? Quer dizer, se o PT for muito hegemônico e pegar muitos partidos, muitos ministérios para o próprio PT, vai ser mais difícil conseguir uma maioria no Congresso para votar qualquer coisa, né? Se o Lula, desde já, abrir mais espaço para outros partidos assumirem ministérios, então tem um lado bom que vai ser mais fácil depois essas negociações no Congresso, né? Agora, uma coisa interessante também que o Lula fala aí é que ele diz que ele só vai anunciar depois da diplomação, que está para o dia 12, né? Você escreveu sobre isso hoje, não foi? Isso, E a diplomação é uma cerimônia puramente burocrática, né? E assim, né? Não tem nenhum motivo para ele esperar a diplomação para anunciar esses nomes, tá? Tanto é que, em 2002, ele anunciou o nome do Palocci 4 dias antes da diplomação. Ele pode muito bem falar agora quem que ele pensa em colocar nos ministérios, porque oficialmente ele só vai nomear as pessoas depois que ele tomar posse. Então, ele poderia falar muito bem o nome de todo mundo que vai compor o ministério dele. Ele usou essa coisa da diplomação só como uma desculpa aí para estender o tempo e essa angústia, esse nervosismo e tudo mais, né? Exatamente. A diplomação, digamos assim, ela é o ponto final do processo eleitoral, né? A partir da diplomação, enfim, o candidato que ganhou está ali com o seu título, seu diploma, né? Seu diploma, a comprovação de que ele foi eleito e que ele será o próximo presidente, né? O PT trabalhou para antecipar essa diplomação. O prazo final, inicialmente ela estava prevista para o dia 19, que seria a data final para que ela acontecesse. O PT trabalhou para trazer mais para perto, por preocupação com toda a movimentação, toda a agitação que acontece no país, né? Tem promessa de quem está acampado em frente a quartel, de caminhoneiro, de realmente, como dizem eles, não deixar o Lula subir a rampa. E o momento, o último momento para eles tentarem impedir o término das eleições é esse dia 12. Então, assim, vamos ver, né? As chances de haver manifestação, as chances de haver caravana em direção a Brasília são grandes. Se isso vai resultar em alguma coisa, não sabemos. Mas, dia 12, lembrem, ponto final das eleições de 2022. Né? E Graeb, uma maneira que o Lula teria de diminuir um pouco esse risco de protestos na diplomação e na posse seria anunciar um gabinete de ministros bem heterogêneo, com várias forças políticas e vários partidos, né? Tem toda a razão. À medida em que ele estende e prorroga esses anúncios,
aí acho que acaba meio que contribuindo para que esse tipo de coisa violenta aconteça. Faz todo sentido. Um anúncio de um gabinete ou de várias pastas importantes logo antes, né? Já poderia dar a ideia de qual foi o arco de alianças que ele formou, se é uma coisa ultrapetista ou se ele realmente abriu espaço para outros atores, e isso daria uma ideia, né? De que PT vai assumir o governo em 2023. Você tem toda a razão. De que PT que vai assumir em 2023, e mostraria também que a coisa está andando, né? Exatamente. E não que está parada, Exatamente. que aí também. Olha só, tem uma outra reportagem, uma outra nota do Antagonista, que trata justamente da conversa do Lula com o seu próprio partido. Lula atua para acalmar aliados, após tentar fatiar esplanada dos ministérios. Vamos olhar porque isso aí meio que resume essa conversa toda que a gente está tendo. Olha lá, o presidente recebeu pedidos de diversas, a Júlia Schiafarino, lá de Brasília, né? Então, olha aqui. Lula reuniu parlamentares petistas na tarde de hoje, que era ontem, né? Quando pediu compreensão deles para a abertura de espaços a outras siglas. Durante a conversa, ele falou sobre a necessidade de isolar o bolsonarismo na política institucional. Ou seja, ele está pedindo para o PT se acalmar e está dizendo que é necessário ter mais gente nesse governo para isolar o bolsonarismo. Sabe o que é interessante, estava pensando agora? O Lula está agindo como oposição. É engraçado, porque o PT foi o partido que mais... como é que qual a palavra que eu posso usar? Mais aguerridamente fez oposição nesses nossos últimos... Historicamente, no Brasil, exato. Né? Sempre que ele esteve fora do poder, ele fez uma oposição aguerrida. Isso está no software deles. Sim. Então, o cara está entrando no governo, deveria estar pensando em governar, mas ele também está pensando em como isolar a oposição institucionalmente. Ele quer matar os dois coelhos, né? Quer formar um governo de coalizão e deixar os outros quietinhos num canto ali. Vamos subir um pouquinho, vamos ver se o restinho da reportagem lá. Em resposta, os parlamentares teriam reforçado a fidelidade ao governo, é óbvio, os petistas não vão dizer, tô de mal, vou sair batendo a porta, né? Entendendo a necessidade das articulações políticas. Tá bom, vai. Vamos dar um crédito de confiança. Eu acho o PT um partido fominha. O PT sempre quer devorar o máximo de espaço que ele puder. Não consigo acreditar tão facilmente assim que eles estejam conformados e confortáveis com essa ideia. Mas não tenho também informações para rebater o que tá na nota, né? Mas as figuras mais históricas do PT, aí Rui Falcão e tudo mais, vem essas negociações, vamos falar de negociações com um lado, um jeito muito negativo, total. O PT mais tradicional... Arrepiadíssimos, né? Agora, se o Lula realmente conseguir, supondo que ele realmente quer fazer isso, se ele conseguir incluir essas outras forças, a oposição que não existe vai ficar, né, vai ficar menor ainda, né? Menos existente ainda. Vamos só passar pelas manchetes, né? Porque a gente vê, né? Em busca de apoio do MDB, Lula visita Sarney. Foi lá visitar o senhor José Sarney, que está com 91 anos. Mas é isso. Movimento para conseguir atrair o MDB para dentro da aliança. Daí depois, o plano do PT para atrair republicanos. Também temos uma nota a respeito disso. Achou? Está lá. A ideia é indicar o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, para assumir o ministério em 2023 e contar com cerca de 20 parlamentares. Ou seja, republicanos
partido do Edir Macedo, forte ligação com a religião evangélica, fez parte da base bolsonarista, não é, de maneira nenhuma, um partido que vai aderir integralmente ao projeto lulista a partir do ano que vem. Mas eles fizeram as contas e acham que podem contar com 20 votinhos, né, de dentro da legenda, se abrirem esse espaço aí para o deputado Silvio Costa Filho, que inclusive é próximo do Lula, eles se conhecem e se entendem. Isso é uma jogada super inteligente do Sim, PT se conseguir, porque se o Republicano estava na base do Bolsonaro e tem um nome que é o futuro governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é cotado para ser um candidato aí em 2026. Então, o PT tiraria um pouco de força aí dessa candidatura, né? Exatamente. Enfim, é aquilo, né? Como disse o Duda, o poder de atração de quem está no poder é muito grande, né? E daí mesmo num partido que foi tão identificado, né, com as propostas, com as ideias, com o governo Bolsonaro, você vê o movimento acontecendo, pelo menos um pedaço dos congressistas para trabalhar junto com o PT, né?